Sabe aquela pergunta que a gente se faz de vez em quando? Por que o mundo é do jeito que é? Pois é, hoje a gente vai abrir uma caixa de ferramentas pensada exatamente para isso, para nos ajudar a decifrar o quebra-cabeça gigante que é a sociedade ao nosso redor. E para começar, vamos olhar para um desafio que, olha, tá em todo lugar. Nas manchetes, nas cidades, na nossa vida, a desigualdade. Ela é uma força muito poderosa que aparece de várias formas e acaba moldando o futuro de muita gente. E o mais interessante é que essas questões não são problemas isolados, sabe? Pelo contrário, elas funcionam como se fossem engrenagens de uma máquina. A pobreza afeta o acesso à educação, que depois impacta a saúde e as oportunidades. É um sistema onde uma peça acaba movendo a outra. E isso tudo leva a gente para uma pergunta que é fundamental. Por que que as nossas sociedades, com tanta tecnologia, com tanto conhecimento, ainda são estruturadas de um jeito que cria abismos tão grandes de desigualdade? Essa é a grande questão que as ciências sociais tentam responder. E para responder uma pergunta desse tamanho, bom, opinião não adianta muito, né? É preciso um jeito novo de enxergar o problema. E foi exatamente daí que nasceram as ciências sociais. De uma necessidade real, urgente, de entender o mundo que estava mudando muito rápido. O surgimento das ciências sociais não foi algo que aconteceu do nada, dentro de uma universidade. Foi uma resposta direta ao caos de três grandes revoluções. O Iluminismo deu para a gente a razão como ferramenta. A Revolução Francesa virou o jogo sobre o que significava ser um cidadão. E aí veio a Revolução Industrial, que criou problemas sociais numa escala nunca antes vista. Era urgente criar novas formas de entender o que estava acontecendo. Então, um jeito legal de pensar nas ciências sociais é exatamente esse, como um kit de ferramentas. Cada disciplina é tipo uma lente diferente, que permite focar num aspecto específico da sociedade. E só juntando todas as lentes é que a gente consegue ter uma visão mais completa da situação. E o que tem nesse kit? Bom, tem a sociologia, que investiga as regras do jogo social, aquelas estruturas que a gente nem sempre vê. A antropologia nos abre os olhos para a imensa variedade de culturas pelo mundo. A ciência política analisa quem tem o poder e como ele é exercido. A economia, claro, estuda como a gente produz e distribui as coisas. E a psicologia social faz a ponte entre a nossa cabeça e o comportamento do grupo. Juntas, elas dão um panorama incrível. E claro, né? Todo bom kit de ferramentas tem seus criadores. No nosso caso, 3 pensadores foram os grandes arquitetos que desenharam as ferramentas que a gente usa para pensar a sociedade até hoje. O mais fascinante é ver como cada um deles propôs um projeto diferente. Marx olhou para a base econômica e disse que a luta de classes é o motor da história. Já o Durkheim olhou a sociedade como uma força externa a nós, cheia de fatos sociais que nos moldam. E o Weber? Bom, o Weber trouxe o foco para dentro, para a importância de entender o sentido que as pessoas dão para as suas próprias ações. São 3 visões que, quando a gente junta, criam uma imagem muito, mas muito mais rica. Tá, legal, muita teoria, mas e na prática? Como é que essas ferramentas funcionam de verdade? Vamos tentar aplicar esse kit para decodificar os desafios de uma sociedade tão complexa como a brasileira. Olha só esse número, 50%. Metade de toda a renda do país está concentrada nas mãos de apenas 10% da população. A economia nos dá esse dado, que é chocante. Mas é a sociologia, talvez com a lente do Marx, que nos ajuda a perguntar: que estruturas de poder e de classe permitem que isso continue acontecendo? Agora pensa nesse aqui. 35%. Mais de 1/3 de quem trabalha no Brasil está na informalidade, sem nenhuma segurança. Isso não é só um número, né? É um fato social, como diria o Durkheim. Um fato que afeta a estabilidade de milhões de famílias e a sociedade como um todo. E por fim, 25% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Quando a gente junta esses números, eles não são mais só dados soltos. Eles pintam o retrato de um desafio estrutural gigantesco que uma ferramenta sozinha não consegue explicar. A gente precisa do kit inteiro para começar a entender a complexidade por trás disso. E a análise pode ir ainda mais fundo. O sociólogo brasileiro Florestan Fernandes, por exemplo, mostrou que só assinar a lei da abolição não acabou com o problema. Existem mecanismos estruturais, muitas vezes sutis, que continuaram a perpetuar a desigualdade racial. Isso mostra o peso que a história e as estruturas sociais têm no nosso presente. E para chegar nessas conclusões, os pesquisadores usam basicamente 2 abordagens. A quantitativa nos diz o quê? Ela mostra o tamanho do problema, com números, com dados. Já a qualitativa nos diz o porquê, mergulhando nas histórias, nas experiências das pessoas. Uma não vive sem a outra para a gente ter uma compreensão completa. Mas no fim das contas, o objetivo disso tudo não é só acadêmico.
A ideia é que todo mundo possa usar um pouco dessas ferramentas para se tornar um pensador social mais consciente no seu próprio dia a dia. As ciências sociais nos dão 3 habilidades que são fundamentais. Primeiro, o pensamento crítico, para a gente não aceitar o mundo de primeira sem questionar. Segundo, a consciência social, para entender o nosso lugar e o lugar do outro na sociedade. E terceiro, a preparação para uma participação cidadã mais informada, que pode de fato gerar mudança. E talvez a lição mais poderosa de todas seja essa. A sociedade não é uma coisa natural, que sempre foi e sempre será assim. Ela é uma construção humana. E se fomos nós que construímos, isso significa que juntos, com ação coletiva, nós também podemos transformar. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Agora, com essas ferramentas em mãos, com essas novas lentes, que parte do nosso mundo tão complexo passará a ser vista com outros olhos? A jornada do entendimento, na verdade, está só começando.